turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Estamos iniciando agora a nossa 5ª aula online, referente à nossa 3ª unidade de estudos. Nessa aula, nós daremos continuidade ao estudo do capítulo 10. Estudaremos as regras de 3 simples. Regra de 3 é um procedimento para a resolução de problemas que compara e envolve grandezas. Nesse caso, vão ser dados valores de algumas grandezas e um valor vai ser desconhecido. Então, para que a gente consiga encontrar e descobrir esse valor desconhecido, nós vamos utilizar as regras de 3 para a resolução de problemas. Essas regras de 3, elas podem ser simples ou compostas. As regras de 3 simples é quando nós estamos trabalhando apenas com 2 grandezas. E as compostas é quando nós temos mais de 3 grandezas sendo comparadas. Então, nessa aula, nós vamos estudar as regras de 3 simples. Na próxima aula, nós vamos ver as compostas. Então, pegue o material, pegue o livro, caderno, lápis, borracha, caneta e vamos iniciar o nosso conteúdo. Vocês vão pegar o livro de vocês na página 189. Onde tem o conteúdo regra de 3. A primeira parte que vocês vão grifar é esse primeiro parágrafo aí, ó. Acompanhe. Chamamos de regra de 3 os problemas nos quais figura uma grandeza que é direta ou inversamente proporcional a uma ou mais grandezas. Então, regra de 3 é, como eu falei, são problemas quando tem comparação de grandezas. Então, um desses valores vai ser desconhecido, tá? Aí vai começar o nosso conteúdo, que é a regra de 3 simples, também na página 189. Vocês vão grifar também o primeiro parágrafo depois da frase regra de 3 simples, depois desse subtópico. É essa frase. Nesse caso, são dados 2 valores de uma grandeza ou um valor da outra, o qual corresponde a um dos valores da primeira grandeza. Então, nós vamos ter aqui, nesse caso da regra de 3 simples, 2 grandezas. Uma delas vai ser fornecido os 2 valores. A outra grandeza vai ser fornecido um valor e a gente precisa descobrir a outra. Então, nós vamos utilizar a regra de 3 simples para resolver. Para vocês entenderem, eu vou mostrar com exemplos. Vou iniciar com o exemplo que está na página 189, na letra A. Acompanhe a leitura. Com 800 gramas de farinha de trigo, eu e minha irmã fizemos 200 biscoitinhos. Quantos biscoitinhos poderemos fazer com 1.800 gramas de trigo? Então, para resolver, primeiro nós temos que definir quais são as grandezas que o problema está falando. Então, o problema falou primeiro do trigo, que está em quilo. Eu estou fazendo a letra A, viu? Então, primeiro, ele está falando do trigo, vai ser a minha primeira grandeza, tá? Ele está comparando em quilo, tá? Quantos quilos tem aqui? O trigo está em quilo. E a segunda grandeza são as quantidades de biscoito que ele faz. Então, segunda grandeza, biscoito. Está em unidade. Lembrando que grandeza é tudo aquilo que pode ser mensurado, medido, tá? Então, a quantidade de trigo pode ser medida, está em quilo, e a quantidade de biscoito também pode ser medida, mensurada e está em unidade. Então, nós vamos colocar embaixo de cada uma delas seus respectivos valores. Observe que o problema diz bem assim, com 800 gramas de farinha de trigo. Então, aqui embaixo do trigo, eu vou ter 800 gramas, tá? E ele continua dizendo, com esses 800 gramas, eu e minha irmã fizemos 18 biscoitinhos. Então, eu vou colocar nessa sequência, tá? Na mesma sequência. Então, 800 gramas de trigo faz 200 biscoitos, certo? Então, 800 gramas de trigo faz 200 biscoitos. O problema continua e diz, quantos biscoitos poderemos fazer? Então, essa é a variável. Quantos biscoitos poderemos fazer? Aqui vai ser a variável. Com 1.800 gramas de trigo. Então, trigo de novo aqui, ó, trigo embaixo de trigo. 1.800 gramas
de trigo e ele quer saber aqui quantos biscoitos vão ser. Eu vou colocar a minha variável x. Então, antes de eu resolver esse problema com a regra de 3, eu preciso ver se essas grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcional. Vamos comparar. O que é que está acontecendo com a quantidade de trigo? Eu tinha 800 gramas e agora eu tenho 1.800. Então, eu aumentei a minha quantidade de trigo. Se eu aumento a quantidade de trigo, o que é que vai acontecer com a quantidade de biscoito? Se eu tenho mais trigo, eu vou fazer mais ou menos biscoito? Vou fazer mais. Então, vai aumentar a quantidade de biscoitos. Então, se o trigo aumenta e o biscoito aumenta, eles são diretamente proporcionais. Então, eu vou escrever essas proporções do jeito que estão, porque são diretamente. Então, eu vou colocar aqui, ó, 800 está para 1.800, assim como 200 está para x. Se fosse inversamente proporcional, eu teria que mudar essa fração. Então, o x ia ficar em cima e o 200 embaixo. Daqui a pouco eu vou fazer um exemplo quando elas são inversamente proporcionais, tá? Então, eu vou colocar do jeito que está aqui, ó. 800 está para 1.800, assim como 200 está para x. Eu tenho aqui uma proporção. E eu vou utilizar a propriedade fundamental da proporção para resolver. A propriedade fundamental diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, eu multiplico esse por esse e vai ser igual a eu multiplicar esse por esse. Aí eu vou ficar assim, vou ter isso aqui, ó, 800 vezes x é 800x. E 1.800 vezes 200 vai dar 360.000, certo? Então, agora, esse 800 que está multiplicando vai ter que vir para cá dividindo. Então, x vai ser igual a 360.000 dividido por 800. Para simplificar a minha conta, eu vou anular esse zero com esse com esse. Então, fica 3.600 dividido por 8. X vai ser igual a 450 unidades de biscoito. Então, lembrando que essa resposta vai estar aqui, é a minha variável. Então, se eu tenho 1.800 gramas de trigo, eu vou fazer 450 biscoitos. Tá? Então, é assim, nesses casos que nós utilizamos as regras de 3 simples. Eu estou comparando apenas duas grandezas e eu consigo encontrar o valor desconhecido. Agora eu vou fazer o exemplo B, que está na página 190. Acompanhe a leitura. Com uma velocidade de 90 km por hora, um carro faz o percurso em 40 minutos. Se a velocidade aumentar para 120 km por hora, quanto tempo ele levará para fazer o mesmo percurso? Então, na letra B, eu também tenho duas grandezas. Quais são essas grandezas que ele está informando? A velocidade e o tempo. Porque diz que o carro anda em uma determinada velocidade e ele vai gastar algum tempo. Então, são essas duas grandezas que o meu problema está comparando. Então, agora eu vou preencher as minhas colunas da velocidade e do tempo. Vou ler de novo o problema. Com uma velocidade de 90 km por hora, então aqui, 90, lembrando que velocidade está em quilômetros por hora, tá? Então, aqui eu tenho 90 quilômetros. Um carro faz o percurso o tempo está em minutos. Ele vai fazer em 40 minutos. Aí o problema continua. Se a velocidade aumentar para 120 km, então 120 aqui em velocidade, sempre cada valor correspondente à sua grandeza, tá? Velocidade, sempre os valores da velocidade vai estar na coluna da velocidade. Os valores do tempo embaixo da coluna do tempo. Quanto tempo ele levará para fazer o percurso? Então, a minha variável é o tempo, porque a minha questão é quem eu quero descobrir. Qual vai ser esse tempo aqui? Então, para eu resolver esse problema, de novo,
a primeira coisa que eu tenho que fazer é comparar as grandezas, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, veja o que está acontecendo com a minha velocidade. A minha velocidade aqui, ela está aumentando. Então, um carro que estava andando a 90 km aumentou sua velocidade e agora está andando a 120. Então, se um carro aumenta a velocidade, ele vai precisar de mais ou menos tempos para chegar no mesmo destino. Então, se eu ando mais rápido, eu chego, se eu tenho uma maior velocidade, eu vou chegar mais rápido. Então, eu vou precisar de menos tempo. À medida que eu vou aumentar a minha velocidade, eu vou diminuir o meu tempo até eu chegar no meu destino. Então, aqui o tempo, olha, ele vai diminuir. Logo, essas grandezas são inversamente proporcionais. Porque à medida que a velocidade aumentou, o meu tempo ele diminui. Então, quando eu for montar a minha proporção e as minhas razões, eu vou ter que inverter essa daqui. Porque se essa aumenta e essa diminui, ela é inversamente proporcional. Então, vai ficar assim, ó, 90 está para 120, assim como, ao invés de eu colocar 40 está para x, eu vou colocar x está para 40. Essa daqui tem que inverter, porque essas grandezas são inversamente proporcionais. Para resolver, eu vou utilizar a propriedade fundamental. Antes de resolver, eu já vou simplificar isso aqui. Ó. Eu vou cortar esse zero com esse. Então, vai ficar só 9/12. Eu vou utilizar aqui a propriedade fundamental. A propriedade fundamental diz que eu posso multiplicar os meios e os extremos. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, fica assim, ó, 12 vezes x, 12x é igual a 9 vezes 40, dá 360. Então, x vai ser igual a 360 dividido por 12. Esse que está multiplicando vai passar dividindo. Então, aqui, x vai ser igual a 30. Então, se ele estava andando a 90 km e fez o percurso em 40 minutos, quando ele passar a andar 120 km por hora, ele vai gastar apenas 30 minutos para fazer o percurso. Vamos fazer agora o exemplo que está na página 191, a questão de número 1. Vamos ler o problema. Comprei 20 litros de certo combustível e paguei R$6. Quanto pagarei por 50 litros desse mesmo combustível? Então, eu estou comparando, veja as grandezas que eu estou comparando. Primeiro, ele está comparando o combustível que está em litros e o valor a ser pago, né? O valor a ser pago que está em reais. Então, novamente, eu vou ter que preencher minhas colunas. Vou ler de novo. Comprei 20 litros de certo combustível. Então, 20 aqui embaixo de combustível. 20 litros. E eu paguei R$6. Então, 6 aqui no valor. Quanto eu pagarei por 50 litros? Se eu estou falando de litro de combustível, vem para aqui, ó, 50. Por 50 litros desse combustível. Então, esse valor aqui é a minha variável, é quem eu quero descobrir. Novamente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, o combustível, o que foi que aconteceu com a minha quantidade de combustível? Eu aumentei. Eu comprei 20 litros, agora eu vou comprar 50. Então, eu estou aumentando a quantidade do combustível. Se eu aumento a quantidade do combustível, eu vou pagar mais ou menos. Eu vou ter que pagar mais. Então, o valor a eu pagar também vai aumentar. Se os dois aumentam, essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, na hora de eu montar as razões e as proporções, eu tenho que considerar que elas estejam diretamente proporcionais. Então, 20 está para 50, assim como 6 está para x. Então, observe que aqui vai ficar da mesma forma. No exemplo anterior a esse, ele era inversamente proporcional. Então, eu mudei.
o X ficou em cima e o valor que era o antecedente, né, passou a ser o consequente, tá? Mas nesse caso aqui, eles ficam da mesma forma porque são diretamente proporcionais. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar a propriedade fundamental. Então, 20 vezes x vai ser igual a 50 vezes 60. Antes de eu fazer isso aqui, eu posso simplificar, tá? Vou cortar esse zero com esse. Simplifica as minhas contas. Então, vai ser 2 vezes x, 2x. É igual 5 vezes 6, 30. X vai ser igual a 30. Esse 2 vai passar dividindo por 2. X vai ser igual a 15. Então, se eu tinha comprado 20 litros de combustível e paguei R$6, se eu comprar 50 litros, eu vou pagar R$15. Lembrando que isso aqui acompanha sempre a unidade. Então, eu vou pagar R$15 em 50 litros de combustível. Vamos resolver agora o problema, a questão de número 2, também da página 191. Acompanhe a leitura. Abrindo completamente 4 torneiras idênticas, é possível encher um tanque com água em 72 minutos. Se abrirmos 6 torneiras iguais a essas, em quanto tempo vamos encher esse tanque? Então, vamos primeiro identificar as grandezas que o problema está trabalhando. Ele está falando da quantidade de torneiras. Isso aqui está em unidade, tá? E está falando também no tempo, que está em minuto. Aí o problema fala, vamos ler de novo para preencher as nossas colunas. Abrindo completamente 4 torneiras, então se eu abro aqui 4 torneiras idênticas, é possível encher um tanque com água em 72 minutos. Então eu vou gastar 72 minutos. Se abrirmos 6 torneiras, se eu abrir 6, então sempre é a quantidade de torneiras nessa coluna. Quanto tempo eu vou gastar? Essa é a minha variável. Antes de resolver, vamos comparar essas grandezas, ver se é diretamente ou inversamente proporcional. O que aconteceu com a minha quantidade de torneiras? Eu aumentei, né? Eu tinha 4 torneiras abertas enchendo, agora eu tenho 6 torneiras. Imagine que você está enchendo esse tanque, tá? Imagine que seja a sua piscina. Você tem 4 torneiras enchendo ela. Se você ligar mais 2 torneiras e tiver 6, você vai precisar de mais tempo ou menos tempo para encher aquela piscina? Quanto mais torneiras abertas, menos tempo vai demandar para que seja cheio, né? Então, quando a gente quer encher a nossa piscina, aquela piscina de plástico, em casa a gente bota um monte de mangueira enchendo para que seja mais rápido. Então, se eu aumento a minha quantidade de torneiras abertas para encher o tanque, eu vou precisar de menos tempo. Então, eu aumento a quantidade de torneiras, assim eu vou diminuir o meu tempo. Essas grandezas, elas são inversamente proporcionais. À medida que as torneiras aumentam, o tempo diminui. Então, quando eu for montar as minhas razões e a minha proporção, eu tenho que levar em consideração que elas são inversamente proporcionais. Então, aqui vai ficar 4 está para 6, assim como eu não vou colocar 72 está para x, eu tenho que colocar assim, x está para 72. Então, essa daqui vai ser invertida, porque elas são inversamente proporcionais. Para resolver, eu vou utilizar a propriedade fundamental. 4 vezes 72 é igual a 6 vezes x. 6 vezes x, 6x. E 4 vezes 72, 288. Então, esse x que está multiplicando vai vir dividindo. X vai ser igual a 288 dividido por 6. X vai ser igual a 48. Então, se eu tenho 4 torneiras, eu encho em 72 minutos. Se eu tenho 6 torneiras, eu vou encher em 48 minutos. Eu vou precisar de menos tempo para encher o mesmo tanque se eu aumentar a quantidade de torneiras.
Para finalizarmos, vamos resolver a terceira questão também da página 191. Acompanhe a leitura. O relógio da Igreja Matriz de Nossa Senhora de Lourdes, em Fortaleza, adianta 21 segundos a cada 7 dias. Quanto adiantará em um ano comercial? Ano comercial é igual a 360 dias. Então, primeiro, eu estou comparando a quantidade de dias que esse relógio adianta, tá? E o tempo, que aqui está em segundos, tá? O meu tempo é dado aí em segundos. Então, eu vou fazer essa comparação entre os dias e o tempo que o relógio ele adianta. Gente, uma coisa que eu esqueci de falar nos problemas, porque ele já trouxe assim, é que eu preciso ter todos na mesma unidade de medida, tá? Então, se eu estou falando de dias e o problema traz ano, eu tenho que transformar em dias. Se o meu tempo está em segundo, todos os tempos têm que estar em segundo, certo? Se tiver um tempo em minuto e outro em segundo, ou eu transformo tudo em minuto ou tudo em segundo. Então, as unidades precisam estar as mesmas, certo? Então, vamos lá ler o problema de novo para completar. Um relógio da Igreja Matriz de Nossa Senhora de Lourdes, em Fortaleza, adianta 21 segundos. Então, 21 aqui, ó. 21 segundos a cada 7 dias. Os dias aqui. Certo? Quanto adiantará em um ano comercial? Aí, entre parênteses, está falando e nós estudamos, né, que no começo do ano letivo, que o ano comercial é contado 360 dias, porque ele considera que todos os meses tenham 30 dias, tá? Então, em um ano comercial, em 360 dias, quanto tempo ele vai ser adiantado? Então, aqui no tempo vai ser a minha variável. É quem eu quero descobrir o tempo. O que aconteceu com a quantidade de dias que foi adiantado? A minha quantidade de dias aumentou. Aumentaram as quantidades de dias. A cada 7 dias, ele adianta 21 minutos. Então, se eu aumento a quantidade de dias, vai aumentar a quantidade de minutos que ele vai adiantar. Então, com 7 dias, ele vai estar 21 minutos adiantado. Com 14 dias, ele vai estar 42 minutos adiantados. Então, ele vai estar sempre, de 7 em 7 dias, aumentando 21. Então, se eu aumento a quantidade de dias, eu vou ter que o meu tempo, ele também vai ser aumentado. Então, lembre que está adiantando. Então, quanto mais dias se passarem, o relógio vai estar mais tempo adiantado, certo? Então, se as duas grandezas estão crescendo, elas são diretamente proporcionais. Quando eu for montar as minhas razões e a minha proporção, eu tenho que levar em consideração que elas são diretamente proporcionais. Então, 7 está para 360, assim como... Então, nesse caso, vai ficar assim. 21 está para x, certo? Eu não preciso inverter porque elas são diretamente proporcionais. Eu vou utilizar a propriedade fundamental. Então, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 7 vezes x, 7x, vai ser igual a 360 vezes 21, que dá 7.560. Esse 7 que está multiplicando vai vir dividindo. Então, x vai ser igual a 7.560 dividido por 7. X vai ser igual a 1.080 segundos. Lembrando que se eu estou trabalhando com segundos, o meu resultado vai ser em segundos. Eu posso deixar a minha resposta assim, ou eu posso transformar em minutos. Então, 1.080 segundos. Cada segundo tem 60 minutos. Dividido por 60 vai dar 18 minutos. Qualquer um desses vai estar correta a sua resposta. Se o problema pedir em segundos, você deixa assim. Se o problema pedir em minutos, você tem que transformar. E se ele não falar nada, você pode deixar assim ou assim, certo? Para vocês exercitarem as regras de 3 simples,
vocês vão responder as atividades que se encontram nas páginas 192, as questões 10 até 14 e na página 194, as questões 18 até a questão 20. Bons estudos e até a próxima aula!